Não seja um NPC. Se você assistir esse vídeo até o final, você não vai ser a mesma pessoa que começou a assistir ele. É um vídeo difícil de ser visto, você vai se sentir mal, você vai se sentir incomodado, incomodada, você vai se sentir estranho, você vai sentir coisas sobre você mesmo, você vai ter reflexões ruins, não agradáveis de sentir. Porém, se você ficar até o final, muita coisa vai mudar. Aliás, eu acabei de gravar um vídeo bem pior que esse. Só que esse é fechado para poucas pessoas que têm um nível são pessoas já meio mentoradas e têm uma base, uma formação para conseguir suportar esse tipo de informação. Primeiro eu vou explicar o que são NPCs para você não ser um NPC, certo? NPCs são Non-Player Characters. O que é isso? Personagens não jogáveis. No mundo dos videogames, quando ele foi evoluindo, tinha geralmente um personagem pequeno que andava de lado e fazia uma pequena missão. Os videogames foram se desenvolvendo até que começaram a criar jogos com histórias mais longas, chamaram RPGs, Role Playing Games, que eram jogos que já existiam, né, de tabuleiro ou em papel que se jogava, que eram jogos mais longos, com mapas maiores, por exemplo, The Legend of Zelda, foi um dos primeiros RPGs mais sofisticados. E dentro desse jogo, você era um personagem, por exemplo, no Legend of Zelda, você era um personagem chamado Link. Você tinha que salvar a princesa Zelda. E aí, para ir de uma cidade para outra, às vezes você precisava comprar armas, comprar comida. E o que é um NPC? É um personagem que você não pode jogar. Então você vai lá, dá uma moeda, compra comida, ou faz só uma pergunta para ele: olha, eu preciso ir para o norte. Você tem que saber uma resposta. Ou seja, ele é programado para fazer uma coisa específica. E aí ele faz essa coisa. Esses NPCs no mundo dos videogames, eles foram se desenvolvendo muito. Você pegar, por exemplo, The Witcher 3, tinha uma loja de ferragens numa cidade que o cara ele dormia, acordava, ele aparecia comendo, ele aparecia não lá, e depois no Cyberpunk mais ainda. Os NPCs, que são os jogadores não jogáveis, eles têm uma programação fixa, mas eles transam, eles dormem, eles acordam, eles têm uma vida. Só que eles não jogam, ou seja, eles não mudam o seu destino. Se você for lá no dia X, ele vai estar lá e vai falar aquela mesma frase sempre. No mundo de hoje, 90% da população são NPCs. Você provavelmente é um NPC. Você é um non-player character. Você não está vivendo o jogo. Você está lá programado e está cumprindo uma programação medíocre e não tem o que fazer. Você não sabe, você nem sabe disso. Você acha que você está vivendo e você não está vivendo. Isso são NPCs. Falando um pouco de videogames, e eu que fui um fã, entusiasta, eu joguei videogames na minha infância inteira, até os 18 anos. Aí eu tive uma luz que eu falei, não, vou vender tudo, sou adulto, larguei. Depois de velho, eu voltei e perdi mais muito tempo nisso e depois voltou a razão. Mas basicamente, o objetivo dos videogames é jogar você. Então, por exemplo, eu tinha um Xbox. Eu ficava perdendo meu tempo ali, em vez de estar produzindo no mundo real e conhecendo as coisas do mundo real, no mundo criado por Deus, no mundo natural. Então eu estava ali naquela tela, me entretendo, e aí quando eu queria alguma coisa nova, eu punha dinheiro ali no cartão de crédito. Então o videogame é uma caixa que você põe na sua casa, que você dá dinheiro para uma empresa para perder o seu tempo. É uma máquina de fazer dinheiro. Fora o que você é programado, né? Se você pegar jogos tipo Assassin's Creed, Odyssey, são agenda woke na cabeça 24 horas ali, crenças negativas, crenças limitantes. Então você tem que entrar no mundo virtual para você ter alguém, porque na vida real só um merda. Basicamente é isso que é um videogame. Mas não, hoje o tema não é videogame, eu tenho NPC. E sabe o que é curioso? A minha mulher gosta muito de The Sims. No The Sims você faz os personagens lá, e o The Sims mais antigo tinha uns personagens pré-prontos. Então tinha o cara fortão, né, aquele cara fortãozão, peito estufado, tatuado aqui. Tinha aquele cara tech com aquele óculos, cabelo arrepiado, barbinha feita e tal. Tinha aquela bonitona, gostosona, tinha. Daí foi tendo as cotas lá de gênero, né? Aí tem o afrodescendente, o oriental, o bababá, foi colocando isso daí. E tem os personagens randomizados. A sociedade hoje, assim, o sistema, ele, a mente das pessoas é tão sugada, é tão destruída, que aí você consegue ver isso no mundo real hoje em dia. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, eu vou muito para Alphaville e tem esses encontros e networking, não sei o que lá, e palestras, já fui em vários lugares. Você sempre vê um cara assim, tipo, tô falando do expert, eu não tô falando de quem compra, tá? Que seria
o povo menos esclarecido no digital, falando do expert, o cara que faz milhões, é milionário. O cara tem uma barbinha feita, não essa minha aqui, aquela barbinha feita mesmo com visagismo, um óculos, às vezes um relógio grande branco e um sapato sem meia. E um sapato caro, sem meia, uma roupa justinha assim na coxa. E tem 10, 20 iguais, e o cabelinho também é rapado aqui, tem um estilinho pra cima. Você, isso aí é uma coisa que fala que prosperidade é você ter volume no topo da cabeça. Então tem todo um visagismo, e você vê 10 desses experts e parece que é a mesma pessoa, um monte de tatuagem às vezes, e um copia o outro e não sabe por que está fazendo. Então tem muita gente que enriquece no digital e compra um relógio Patek Philippe. Se você perguntar para ele quem foi Patek Philippe, ele nem sabe que é uma marca, que é a junção de dois nomes. Ele não sabe. Você falar, o relógio Rolex, qual que é a importância dele? Quem criou o Rolex? Qual que é a história do Rolex? O cara não sabe, não sabe o que aconteceu. Fala, o que que o Rolex tem a ver com esportes aquáticos? Tem alguma coisa a ver com a Marinha Americana? Ele não sabe. Então ele tem um relógio, sei lá, da Hugo Boss. Fala assim, pô, você sabia que a Hugo Boss ela teve uma certa interferência econômica na Segunda Guerra Mundial para a Alemanha? Assim como a Volkswagen também teve? Não, não sabia, não. Não, que eu não posso falar que algumas coisas que vão ser censuradas. Entendeu? Vou dar um exemplo. O Lacoste. Jacques Lacoste, ele foi um tenista que fez, digamos que, entre aspas, ele revolucionou uma mentalidade na época dele em relação ao esporte. Tem relógio da Lacoste. É um relógio hoje, mid-ticket, lá, de 2 a 5 mil. Você vê cara de tech, da tecnologia, usando um relógio Lacoste. Ou seja, ele não sabe nem o que que aquilo representa. O arquétipo daquela marca está lá. Aí você vai falar, nossa, que chato, eu não posso usar o que eu quiser. Pode usar o que você quiser. O problema é, ele nem pensou, ele viu alguém fazer e replicou. Nós nos tornamos replicantes. Vou dar um outro exemplo. Faria Lima, e o meu escritório de advocacia que eu trabalhava, o último que eu trabalhei para outra pessoa, já tem um tempo, graças a Deus, ficava ali na Faria Lima. Tem os Faria Limers ali, né? E aí, esses caras que trabalham, principalmente no mercado financeiro, naquelas duas ou três grandes empresas ali, eles são todos iguais. É uma barbinha feita visagista, é o iPhone último do ano. Se o cara. Aí tem duas modalidades. Tem o mais executivinho, que tem uma camisa social e tal, e tem o mais que faz academia, o CrossFit, então aquela camisa colada aqui, assim, com o ombro aqui, para mostrar que aqui tá. E aí você vê, você olha na rua assim, passando, no ponto de ônibus, tipo, ou na hora do almoço, você vê cinco iguais, você vê a mesma pessoa. Aí tem até aquela, não, todo mundo tem um clone no mundo. Não, nós temos dezenas de clones hoje. Por quê? As pessoas viraram replicantes. Elas replicam aparências, formas de falar, formas de vestir sem saber. Elas são NPCs, elas são personagens não jogáveis. Elas não estão jogando o jogo da vida. Elas vão passar pela vida, envelhecer, morrer e acabou. Fazendo sempre a mesma coisa. Tchuc, 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 tchuc. Elas não têm novas experiências, não mudam nada, nada praticamente. E elas não entendem o porquê. Para elas está tudo normal. Então, por exemplo, a pessoa entra no final de semana, sai, enche a cara, volta, assiste Netflix 12 horas seguidas, tá legal. Pô, essa é a minha vida. Eu trabalho, trabalho, trabalho para assistir um filme vivendo a vida dos outros. Mas o principal é aqui, né? O cérebro tomado pelo celular, o dia inteiro, em todo quanto é lugar. O celular assim. Qualquer lugar, vai no banheiro, tá com o celular, vai não sei o que lá, tá com o celular, entendeu? E assim, qual que é o que vou dar um exemplo aqui que eu me compadeço. Às vezes eu vou em algum lugar e vejo pessoas, tem pessoas em algum lugar, vou visitar um. As pessoas estão numa mesa, ai que saudade. Fala que um tá com saudade do outro. Por quê? Porque a gente tem geneticamente programado que pessoas precisam de pessoas, é verdade. O ser humano é um ser social. Chega na mesa, não tem nem conversa. As quatro, cinco, seis pessoas estão olhando no celular. Quando muito mostrando, olha esse meme aqui, olha aqui isso, olha, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. As pessoas, elas não interagem mais. Elas não têm. Nossa, eu tive um sonho sobre alguma coisa, eu escrevi um pensamento sobre alguma coisa. Nossa, eu criei uma história aqui. Nossa, eu sei lá, eu sou advogado, eu pensei numa nova forma de fazer petição. Eu sou médico, eu pensei numa forma melhor de atender. Não, elas não têm nada. É só isso aqui. Então as pessoas sentam e ficam olhando para o celular. A indústria do celular, ela faz isso para você consumir, para você ser um fraco, um trouxa, basicamente. Você é uma pessoa que fica presa ali. Quando eu entro vou dar um exemplo, vou visitar a casa de alguém, tem quatro pessoas sentadas numa mesa, cinco pessoas numa mesa, ou numa sala, sei lá, em qualquer lugar. Ou até na rua, às vezes eu vejo, estou correndo de manhã, tem quatro pessoas juntas assim com o celular. A imagem mental que eu vejo, talvez seja uma imagem espiritual que eu veja, é do ânus daquela pessoa, tem um plug ali, ele chega no celular e chega aqui no cérebro. Entendeu? Por quê?
O celular tá ferrando a vida da pessoa por não falar um palavrão, que também é com F. É FU, é isso, basicamente é isso. Tem um cabo embaixo, dentro, e outro no cérebro em cima. E no meio tá o celular dando risada. E absorvendo o quê? Seu tempo, seu tônus vital, sua energia e o seu dinheiro. Por quê? Você fica lá fazendo isso, a cada cinco desses, um é uma venda para você. E aí você compra. Aí você vai nos aplicativos de compra e fica lá comprando. Aí, tipo, tem cinco coisas que você não precisa, mas somando todas, dá 99,90. Nossa, tá muito barato. Tipo, são coisas que você não precisa, que não vão fazer bem para você. Às vezes é produto alimentício, que é diferente de alimento, né? Tipo, um alimento é, sei lá, uma batata, você descasca, faz. Produto alimentício é uma coisa que é feita para você comer e passar mal. E aí por diante. É uma prisão, é uma prisão, é uma prisão. E eu vejo, às vezes eu vejo também, tipo, você, por exemplo, eu tô com minha filha, dá um exemplo. Aí eu vejo, ai, que saudade, né, da Mel. Ah, que saudade. Aí aquela pessoa, em 2 minutos com a minha filha, pega um celular, que é a prisão que tá aqui no fiofó e no cérebro dela. Ah, ó, entendeu? Os vírus, não os vírus, os vermes, eles fazem isso. Quando um verme tá num bicho, num gato, ele quer procriar para fazer, né, sexo com outro gato e passar verme para ele. Tem um verme controlando. O celular é isso. Ele quer que você mostre pro outro um dia também ter um celular e todo mundo fica dominado pelo celular, entendeu? E não ter vida, não parar para pensar, não parar para ler um livro, não parar para criar livros. Até tudo bem que hoje, com a inteligência artificial, a gente vai chegar num novo patamar dessa Matrix que eu estou tentando abrir a sua mente aqui. Já estamos chegando nesse nível. Até foi disso que o vídeo que eu falei lá, que eu não vou colocar aqui em aberto de jeito nenhum. Mas temos muitos livros, aqui mesmo, temos muitos livros criados por pessoas com a experiência da vida delas, coisas que aconteceram. Por exemplo, você quer aprender a abrir uma loja. Você pode ler um livro de um cara que fez tudo errado, muitos anos depois conseguiu abrir a loja de alguma coisa. Você vai ler com o aprendizado dele, real, no mundo real, ele tomou não na cara, enfrentou o cliente, entendeu? Mas não, você não quer, você quer ficar aqui, ó. E isso faz você virar um NPC, porque qual que é a tendência? Por exemplo, eu já me mudei várias vezes na minha vida. Inclusive, isso é uma coisa, eu sou cristão, isso é uma coisa bíblica, né? Você pega na Bíblia, Abraão, qualquer um, até o próprio Jesus, ficava migrando de lugar para lugar, de um certo período para outro. Lógico que o prazo dele era um pouco diferente, foi bem maior, mais energético, que eram 3 anos ali de ministério. Mas você pegar outros personagens bíblicos, tipo Jacó ficou X anos com Labão, né? Tipo, primeiro com uma filha, depois para outra filha e tal, e depois foi para outro lugar. Então você vai achar esse padrão. E qual que é o objetivo de você se tornar um NPC? É você ficar no mesmo lugar, no mesmo emprego, com a estabilidade, sendo confortável num desconforto. É você se acostumar com uma vida de merda. Basicamente é isso que 99% das pessoas, 90% vai hoje. No Brasil, 95% das pessoas fazem. Elas têm uma vida, elas se conformam. Essa é a função. O celular, ele foi acelerar o que a TV fazia, TV aberta. TV aberta, todo mundo punha no mesmo canal, que aqui no Brasil todo mundo sabe que é a Globo, e conformava o público. A internet parece que veio para ser disruptiva, entre aspas, no começo, que era tudo. Só que eles já controlaram ela, estão controlando cada vez mais, afunilando, e o conteúdo que estão passando é para deixar a pessoa burra, a pessoa que aí o governo pode aumentar os impostos, pode é, praticamente saber tudo que você faz, invadir sua privacidade, lá sua liberdade de expressão, ver quanto que você gasta no seu Pix, te taxar de tudo quanto é jeito que tá tudo bem. Você tá lá dando risada do gatinho dançando, ou sei lá, do jogo do tigrinho que você ganhou 5 mil uma vez e perdeu 30 mil depois. E aí, qual que é o ponto aqui? O objetivo principal de todo esse sistema que cria NPCs, e você que está me vendo pode ser ou pode não ser um NPC. Como é que você sabe se você não é um NPC? Quando você tem consciência de que isso existe e que você é uma pessoa singular. Você tem singularidade, você é o único, você é filho, você é herdeiro, você conhece a sua identidade e o seu propósito. Se você sabe disso, se você pensa por si mesmo, se você consegue ficar 2 dias com o celular desligado, tem uma boa chance de você não ser um NPC. 2 dias, mas seguido, assim. Será que você consegue? Não sei. Enfim, basicamente, o que que eles querem? Que você não acesse a sua identidade, não acesse o seu propósito e principalmente não cumpra o seu propósito. O que é o propósito segundo as escrituras? Quando você planta uma semente na terra, você planta um pé de feijão, tem que nascer feijão. Você tem dentro de você milhares de capacidades diferentes que estão aí paradas, inúteis. E é isso que eles querem. Eles não querem que você cumpra o seu propósito.
Aí você pode falar assim, tá, você tá falando um monte de coisa aí, mas por que que você tá fazendo isso? Eu não vou ganhar dinheiro com esse vídeo. Meu canal foi desmonetizado, totalmente desmonetizado, tá? Eu perdi uma série de inscritos de uma forma mágica também. Teve um vídeo que eu gravei que eu falei, saia da Matrix, saia. Eu perdi metade dos inscritos que eu tinha, fui desmonetizado, já briguei lá, estão brigando, mas fui desmonetizado. Isso não vai me gerar renda nenhuma, com curso, com nada, nada. Posso colocar o meu curso na descrição, mas estatisticamente posso falar, não tenho nenhuma renda que venha disso. Então por que que você está gravando esse vídeo? Por um motivo muito simples. Eu tenho um propósito, eu tenho um porquê, eu tenho uma razão de estar gravando esse vídeo. Qual é o meu propósito? Acordar as pessoas para elas saírem da Matrix, para elas terem um pouco de controle da vida delas. Que seja um dia sem celular, para repensar a vida delas, para tirar essa ansiedade. Eu vou te dar um exemplo. As nossas palavras, elas acontecem por minuto, numa velocidade muito grande. Se você ler um livro, concentrado, sem nada, só você e o livro, o ritmo da sua mente acompanha a da leitura e isso te faz desacelerar. Se você tem uma experiência de mindfulness, faz uma meditação, você desacelera o seu cérebro, é como se você estivesse em um trem carrilhado. É como se parasse e você saísse do trem. Você vai pensar várias coisas. Eu mesmo, eu trabalhei por muitos anos numa coisa que não fazia sentido nenhum. E só muito depois eu falei, não, do jeito que era, não fazia sentido. Entendeu? Não fazia sentido para mim. Mas eu não sabia, eu estava lá no jogo, tinha que pagar as contas, os boletos, eu tinha que, sei lá, ir num restaurante caro, eu tinha que fazer o que eu queria jogar videogame. E nessa época, eu tive um tempo que eu era tão programado que se eu ganhasse na Mega Sena, por exemplo, e não precisasse mais trabalhar, eu ia ficar em casa assistindo série e jogando videogame 24 horas. Que nem um adolescente, uma criança com uma idade de adulto, com mentalidade de adolescente. E aí minha família, cada um no lado, minha mulher do outro lado fazendo outra coisa, e eu os dois isolados, sem filhos, sem nada. Se eu tivesse ganho na Mega Sena naquela época, o que que seria de mim hoje? Às vezes a gente não recebe bênçãos que só iriam nos destruir e a gente não sabe. E às vezes a gente recebe coisas ruins na nossa vida que são para nos fortalecer, para nos lapidar e a gente também não sabe. Como é que a gente começa a identificar essas coisas? Através do silêncio. Quando você cala essas vozes sabotadoras, quando você sai dessa matrix por um tempo, tira um tempo para refletir, 1 hora por dia para meditar, para pensar, você começa a separar essas coisas na sua vida. Você começa a pensar que você é alguém, você não é um NPC. A maioria que está me ouvindo, infelizmente, é um NPC claro. E sabe qual é a principal característica do NPC? Cumprir a sua programação. Então, se na mente dele ele acha que não, eu sou o senhor da minha vida, eu faço o que eu quero liberdade, ele está cumprindo o que ele foi programado. Se ele começa a se questionar e falar assim, ó, será que eu sou o senhor da minha vida mesmo? Que horas eu acordo? Que horas eu durmo? Eu posso escolher o que eu faço? Eu gosto do que eu gosto? Quando eu brigo com alguém, esses pensamentos são meus ou é uma raiva que vem de dentro que foi programada em mim? Ou quando eu julgo alguém, esse juízo é meu ou foi uma raiva que foi programada dentro de mim, uma ironia, alguma coisa, e eu estou só repetindo isso porque eu vi alguém fazer? Quando você altera essas estruturas de pensamento, aí você começa a deixar de ser um não player character, um NPC, e passa a ser um player. O que é um player? É alguém que está no controle da sua própria vida, na gestão da sua própria vida. Tem uma noção básica de que caminho vai. Está a cargo, é encarregado da própria vida, entendeu? Você pode decidir, você pode governar sobre a sua própria vida. Você é um encarregado. É lógico, ninguém controla tudo nunca. Muitas coisas podem acontecer, aliás, acidentes. Só que você controla como você vai reagir a essas coisas se você for livre. Se você é um NPC, você não controla nem como você reage. Por exemplo, seus pais são devedores contumazes e vitimistas. Aí acontece alguma coisa, você ganha o dinheiro. Se você foi dominado e nunca teve um pensamento diferente, você absorve o ambiente. O ambiente sempre vence. Você vai fazer dívida e depois vai se vitimizar. A culpa é de quem me ofereceu, a culpa é do banco, a culpa é do governo, entendeu? Então, mesmo a sua reação aos eventos, ela é dominada, ela é programada, você é um robô. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu quero dizer o seguinte: como deixar de ser um NPC? Escreva a sua rotina.
como se fosse um personagem de um filme, de um jogo, de uma série que você assiste. Olhe bem aquilo. Veja sua rotina e veja a repetição da rotina. Perceba que você está programado para fazer isso e tente quebrar isso drasticamente. Tipo, peça demissão ou sei lá, faça alguma coisa, entendeu? Se você não tiver dinheiro guardado, não peça demissão, pelo amor de Deus, porque a maioria dos NPCs não tem nenhuma renda para poder fazer um leste lerar, sair de um lugar para ir para outro. Mas faça alguma coisa diferente. Por exemplo, mude a sua alimentação por uma semana, comendo tudo que você odeia. Ou chegar em casa, desliga o seu celular. Só desliga. Sai de novo no dia seguinte e liga. Fica fuçando ele no trabalho. Deve ser um trabalho ruim mesmo, não vai fazer tanta diferença. O ponto é esse. Tem uma coisa que chama fricção límbica. O seu sistema límbico, que é onde rege suas emoções, você tem que friccionar ele. Só que não é uma fricção simples, tipo chegar na rua e falar com um estranho. Isso é um bom exercício para uma outra coisa. Mas para você deixar de ser um NPC, é você ver se você está com uma roupa. Você gosta mesmo dessa roupa? Vamos supor, você nunca usou um terno na vida. Junta um dinheiro, compra um terno e sai de terno. Olha no espelho e fala, pô, nunca tinha usado, eu gostei. Na verdade, eu gostava disso e não daquilo. Eu não era skatista e tudo tatuado. Me programaram para ser aquilo, porque o ambiente que eu estava era aquele. Você entende? Não tem certo e errado nisso. Não é a pessoa ser o fortão, o hipster, o oclinhos, o marombeiro, esses arquétipos. Não é o certo e errado. O problema não é você vestir uma roupa ou se comportar de um jeito. É o porquê isso é feito. Você não sabe o porquê. A grande maioria das pessoas não sabem o porquê. Elas são replicantes. Elas replicam um comportamento que elas viram, elas vão pegando isso no subconsciente e vão replicando. Você não tem uma história de fundo, você não tem lastro, você não tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa camisa aqui é da Hering, tá? Vou dar um exemplo. Essa camisa é da Hering. Qual que é o arquétipo da Hering? Lugar comum, uma roupa confortável e barata. Eu fui para Israel. Eu queria comprar um monte de camisa igual. E um monte de camisa igual, azul, assim, para trocar tu. E andar lá, são cores que lembram um pouco a tribo de Levi e tal. E eu comprei. Então foi tudo planejado. Eu não vi alguém em algum lugar, um outro youtuber que foi para Israel por algum motivo, não. Eu falei o seguinte, eu vou para Israel, eu preciso de roupa leve. Não existia Insider ainda, se não comprava todas da Insider, que eu gosto muito, que não me patrocina, tá? Mas eu gosto muito. Aliás, se bem que a camisa que eu comprei, a primeira que eu comprei veio com defeitos, então vocês vão ver nos vídeos aí, tá com defeito até hoje. Por isso já para provar que eu não estou sendo patrocinado aqui. Eu abraço o Insider por ter mandado a roupa com defeito em dois lugares. Minha mulher costurou. Mas se tivesse a Insider, eu ia comprar umas 5, 6 camisas da Insider e ia para Israel. Eu não ia porque é Insider, porque. Não, é que ela tem outras vantagens tecnológicas, mas não é pela marca em si. É pelo fato de que ela cola legal no corpo, ela é anti-odor, entendeu? Então, tipo, eu quis praticidade. Praticidade. Lá eu não ia lavar roupa, eu ia levar as roupas e depois ia trazer. E fiquei muitos dias. Então eu pensei antes. A viagem inteira ela foi programada. Aonde eu ia, que lugar eu ia ficar, em que data, por quê, que eu tinha estudado da Bíblia, o que eu estava estudando no caminho. Tinha um roteiro, começo, meio e fim, por quê. Se desse errado aqui, é onde a gente poderia fazer. Eu não fui assim improvisando pela vida, entendeu? E você acha que você improvisa. Você está andando na rua e fala, quero um sorvete. Só que se você escrever um diário real com tudo que você faz, você vai ver que 4 vezes por semana ou 3 vezes por semana você come o sorvete no mesmo lugar. Você é um robô, você é um NPC, você é um produto. Quando a gente está com o celular, o produto não é o celular, é você, porque você dá todas as suas informações. Tudo que você compartilha e dá like é um presente que você está dando à tua vida, você está passando aquele tempo envelhecendo para enriquecer pessoas que vão te vender coisas que você não precisa. Isso é um absurdo. E você não percebe porque você é um NPC. Entendeu? Só de você ter consciência de que essas coisas estão acontecendo e que você está sendo usado, significa que você tem um pezinho fora da Matrix, você está bambeando. Uma coisa do filme Matrix que eu acho que é um pouco complicada é o seguinte: o Neo, que está dentro da Matrix, ele sabe que aquilo é uma coisa esquisita, porque ele vê mãos se duplicando e tal, só que é muito 880, então ele tem que sair fisicamente da Matrix, para depois ele pelado lá, como se ele tivesse renascido careca, perceber que aquilo era tudo mentira e que tem máquinas se alimentando. E é exatamente o que acontece com você. Tem máquina se alimentando de você. Você tá com o chip o dia inteiro na sua mão, o celular tem um chip nele. Depois esse chip vai para sua cabeça em breve.
Aguarde, né? Primeiro vai para o óculos, que é pertinho aqui, né? E vai emitir uma radiação, depois vem para o cérebro. Isso vai acontecer. O ponto é, isso está acontecendo de uma forma gradativa, as pessoas não estão vendo, isso vai acelerar nos próximos 20, 30 anos, até chegar num ponto de que a gente não vai ter, a gente vai ver todo mundo igual. Quando começar o transhumanismo ainda, aí, por exemplo, vai ter um modelo de braço mais forte para o portão mecânico, que levanta um carro, e vai ser, sei lá, R$ 100.000. Todo mundo vai financiar para ter esse braço, vai ter todo mundo igual. O jogo Cyberpunk 2077, ele é praticamente o que se chama de Predictive Program. Ele prevê uma realidade que já vai acontecer. Tudo o que foi feito quase na mídia é isso, para você se acostumar e não se chocar na hora, entendeu? Por exemplo, pense, eu nasci nos anos 80, nos anos 70, final dos anos 70. Eu achava que nos anos 2000 a gente fez trabalho de escola. Eu achava que os carros iam voar e que todo mundo ia ter arma de raio laser, você percebe? Só que não existia internet. Então, foi criada uma tecnologia muito pior em termos de dominação do que um carro voar ou você ter raio laser, que é uma coisa que faz a pessoa ficar com a mente vidrada naquela tela, até que depois aquilo vai entrar na pessoa. E você já está aí, você já está aí. Você não consegue ficar 3 dias com o celular desligado. Você que está me ouvindo, você não consegue, eu te desafio. Ficar 3 dias com o seu celular desligado. Vai vir um monte de sabotador na sua mente dando assim, desculpa. Não, eu trabalho com o celular, eu preciso do celular, não consigo chegar no meu escritório, no meu trabalho sem o celular. Porra, você não consegue? Quando eu comecei a dirigir, tem uma coisa chamada mapa da cidade, tá? Era em papel. Você decorava, eu morava em São Paulo. Agora eu moro fora, mas eu morava em São Paulo na cidade mesmo. Hoje eu moro num condomínio fechado, que não interessa onde. Mas o ponto é, você ia dirigindo, por exemplo, eu morava ali, vou falar, isso é muito. Morava na frente do Parque do Ibirapuera, no primeiro momento. Um prédio, tem até hoje, é um prédio duplo, assim, parece o World Trade Center ali. E eu morava naquele prédio. Então eu queria ir para Vila Mariana. Então eu sabia a direção que eu ia. Eu pegava uma rua específica ali, tinha até um Detran na época, que hoje não é mais, é um hotel, um restaurante. Pegava aquela rua, uma rua longa que saía na Domingos de Moraes. Se eu quisesse dali ir para a Zona Leste, eu sabia que eu tinha que voltar. Eu pegava as grandes mapas. Voltar para cá, se eu subisse ali no Ibirapuera, eu saía na Paulista. E da Paulista eu conseguia me orientar para os lados, que é sul e leste, entendeu? Para lá eu ia para leste. Lógico, você pode fazer isso em diagonal quando você conhece o caminho, mas. E o que acontecia quando você se perdia? Tinha alguma dúvida? Você parava no posto de gasolina e perguntava. Você parava um carro e perguntava. O contato era pessoal. Hoje tem gente que não consegue ir de um ponto até outro sem o celular. A mente eu, putz, no trânsito, tanto que hoje eu não dirijo, eu era o Zé Mané, mas eu conseguia chegar em qualquer lugar da cidade. Uma pessoa hoje que é um excelente motorista, que dirige todo dia Uber, ou seja, tem todas as manhas para, tipo, coisa estranha de assalto, para questão do motoqueiro, ficar esperto com tudo. Se você tirar o celular dele, ele não sabe o que fazer. O cara não sabe o que fazer. Uma parte do cérebro dele foi sequestrada. Eu não vou falar hoje de Obsidian, que é o chamado segundo cérebro, mas o objetivo do Obsidian é esse. Você coloca todos os insights que você tem num software que é gratuito, só que demora muito tempo para você programar. Depois sua mente não precisa lembrar de mais nada. Você vai lá no Obsidian e ele lembra para você. Você está delegando o seu cérebro para uma máquina. Depois de alguns anos, vai ser R$ 20. R$ 20 eu pago. Depois vai ser 100, mas aí você já não tem mais cérebro. Você percebe? Existe uma indústria para transformar as pessoas em robôs, com as máquinas ficando com a nossa inteligência. E você é a vítima. Você é um produto, você não é uma pessoa. Você é um produto. Isso é bom de eu ter sido desmonetizado, porque você não vai ver uma propaganda aqui, pelo menos. Mas você é um produto ou um NPC. Se você quiser acordar, eu te dei a fórmula. Controla o seu celular ou se afasta totalmente dele por um tempo. Tira 1 hora por dia para pensar na sua vida. Se o que você está fazendo é o que você quer, ou você copiou alguém, copiou seus pais, seus professores, os programadores, né? Pais, professores, pastores, padres, as pessoas da tua infância que te influenciaram, amigos. Você está no caminho que você quer mesmo? Você não está? Como fazer para mudar? Sempre vai ter o sabotador falando, não, eu preciso disso, que eu preciso do dinheiro. Mentira, o dinheiro tem em todas as áreas. Então, o médico ganha dinheiro, o advogado ganha dinheiro, a pessoa que mexe com digital ganha dinheiro, a pessoa que mexe com TI, todo mundo ganha dinheiro e faz dinheiro, né? Não ganha, faz. Vai chegar um tempo em que a pessoa vai ser tão robotizada que o Estado vai pagar para ela viver e votar no partido X. Já tem tá acontecendo um pouquinho, né? Mas enfim, todo mundo consegue fazer dinheiro. Então, se você descobrir o que você gosta, você vai ter mais chance de fazer dinheiro nessa área. Bom, esse vídeo ficou gigantesco, mas se você ouviu isso daqui, e o que eu te recomendo? Achei uma merda.
Ouve de novo com papel e uma caneta e anota. Mais uma vez. Eu não quero ouvir, eu tô desmonetizado. Você vai estar diferente do jeito que você entrou. Não seja um NPC, seja uma pessoa, seja um player no jogo da vida. Seja um jogador, controle a sua vida. É isso que eu queria dizer hoje. E assim, é só o começo, vai ficar mais pesada a coisa. Tem um vídeo aqui que eu gravei agora há pouco que eu nem posso pôr na internet. Bom domingo a todos, meu nome é Lucas Marcili e esse é o canal Restauração SA.